Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e de mandar um mimo pra gente, tá bom? Então vamos começar agora com o capítulo Resenha. O Negro do Narciso, Tufão, A Linha de Sombra, Dentro das Marés, de Joseph Conrad. Já foi dito que um escritor criativo só deve ter a pretensão de se manter em plena forma durante cerca de 15 anos, e a biografia incluída na reimpressão dos contos de Conrad pela Everyman parece confirmar isso. O auge de Conrad foi de 1902 a 1915. No decurso desses anos, ele produziu não apenas O Agente Secreto, A Força do Acaso ou Chance e Vitória, como toda uma série de histórias longas e curtas, entre as quais Juventude, O Fim das Forças, Falk e Coração das Trevas. Foi também somente nesse período que predominaram em suas obras histórias, histórias que não se referem ao mar. Do que está sendo agora reimpresso, entre parênteses, o livro da Pinguim contém 4 histórias. Apenas Tufão mostra Conrad em sua melhor forma. O título está associado ao mar e ao romantismo, entre aspas, de ilhas lamosas do Pacífico. E numa época de escassez de papel, é sem dúvida inevitável que a mais obviamente pitoresca de suas histórias seja selecionada para uma reedição. Mas, apesar de inevitável, foi uma escolha infeliz. O Plantador de Malata, entre aspas, por exemplo, que ocupa quase metade do livro de Dentro das Marés, não foi considerado digno de reimpressão. Isso simplesmente ilustra a teatralidade vulgar que era o avesso da consideração que Conrad tinha à noblesse oblige. Por outro lado, O Passageiro Secreto, que foi incluído no mesmo volume, é em essência uma história muito boa, conquanto seja prejudicada pela estranha timidez ou a falta de jeito que torna difícil a Conrad contar uma história diretamente em primeira pessoa. O Negro do Narciso também contém passagens descritivas magníficas, mas muito curiosamente o que ele tem de ser mais memorável são certos parágrafos irrelevantes nos quais Conrad se dá o trabalho de expressar suas opiniões políticas e sociais reacionárias. Num penetrante ensaio escrito alguns anos atrás, o marujo escritor George Garrett assinalava que toda a história provavelmente podia remontar a algum encontro que Conrad, como oficial, tivera com um marinheiro rebelde. A Linha de Sombra é uma história razoável, nem melhor nem pior do que dezenas de outros que Conrad escreveu. Tufão, sem dúvida, é muito digno de reimpressão, mas é impossível não lamentar que não tenha sido acompanhado por A Força do Acaso, ou Chance, ou O Agente Secreto, e por alguns dos contos com temas correlatos. Quase todo o charme de Conrad provém do fato de que ele era europeu e não inglês. Isso se mostra mais evidente no estilo de sua escrita, que mesmo em seus melhores momentos, e talvez especialmente neles, parece ter sido uma tradução. Dizem que por muitos anos ele foi obrigado a traduzir seus pensamentos do polonês para o francês e do francês para o inglês, e quando emprega expressões como his face of sick goat, seu rosto de bode doente, ou põe o adjetivo depois do substantivo, it has a fate unique and an end their own, era seu destino único e próprio, pode-se acompanhar o processo de trás para frente, ao menos até chegar ao francês. Mas o romantismo de Conrad, seu amor aos grandes gestos e ao solitário Prometeu, lutando contra o destino, de certo modo também é, entre aspas, não inglês. Ele tinha a aparência de um aristocrata europeu e acreditava na existência do cavaleiro inglês, entre aspas, numa época em que esse tipo estava extinto havia mais ou menos 2 gerações. Em consequência, Conrad estava constantemente criando personagens nos quais uma aptidão para aventuras e uma aptidão para apreciá-las se combinavam de um modo que seria impossível na vida real. Lord Jim, por exemplo, é absurdo como um todo, a despeito das brilhantes passagens que descrevem o afundamento do navio. O Fim das Forças é um exemplo de história na qual o apreço de Conrad pela nobreza pessoal produz um efeito de real emoção, mas o inglês provavelmente não poderia tê-la escrito. Para admirar um homem inglês tanto quanto Conrad admirava, é preciso ser um estrangeiro contemplando os ingleses